post. Agora a gente vai fazer toda terça e quinta, porque eu acho que assim vai ficar mais funcional pra mim, né? De eu ter mais tempo pra preparar as aulas, não ficar tão cansativo. E pra vocês de colocar em prática também os exercícios. O que eu vou fazer de diferente também é, eu não vou deixar a live gravada lá no YouTube. O que eu vou fazer é, eu vou deixar gravada aqui no Instagram, que ela fica 24 horas. Tá? Então é o tempo para quem quiser rever alguma coisa, ou para quem quiser indicar, né? Gostou da live, lembrou muito de uma pessoa, quer indicar, convida essa pessoa para assistir, para dar uma olhada, tá bom? Vai ter aí 24 horas até a próxima live. A de hoje vai estar funcionando. Até a próxima live não, porque não é amanhã, é só terça-feira agora. Mas até amanhã à noite vai estar funcionando a live, tá bom? Então vamos lá. Hoje o tema é o seguinte, eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que são os mecanismos de defesa. Vou trazer aqui os que eu acho que são mais importantes da gente olhar agora, entender, né? Como eu sempre falo pra vocês, eu penso nos temas, né, das lives muito como uma forma de autoconsciência, da gente ampliar a nossa consciência e nos ajudar nesse momento, tá? E os mecanismos de defesa, eu vou estar aqui explicando pra vocês o que é. Muitas vezes, eu até coloquei o título aqui, mecanismos de defesa, porque os desafios se tornam maiores. Porque muitas vezes os mecanismos de defesa desarmam muito do nosso poder pessoal e aí a gente não consegue resolver, solucionar, né, alguns desafios, algumas questões que podem ser ameaçadoras pra gente, tá? Eu vou começar hoje com uma frase de Rogers, que eu gosto muito, que tem tudo a ver com o tema. Que é, a única pessoa que não pode ser ajudada é aquela pessoa que culpa os outros. Essa é uma frase de Rogers. Bom, culpar o outro já é um mecanismo de defesa, né? Que é o que a gente chama de projeção, né? De vitimização, que é um mecanismo de defesa. Eu quero explicar para vocês primeiro o que são os mecanismos de defesa. Então, os mecanismos de defesa são instrumentos emocionais que a gente desenvolve lá desde pequeno para não ter que entrar em contato com coisas que podem ser doloridas, né, ou com coisas que podem ser proibidas, desafiadoras. Ou seja, lá no nosso processo de desenvolvimento, né, de adaptação ao mundo, então a gente nasce com as nossas capacidades, com as nossas necessidades, com as nossas emoções, né, todas muito latentes, né, assim, estão todas ali explícitas, né, uma criança é muito fácil de perceber o que ela quer, né, ela expressa tudo, né, sem medo, desde a bondade até a maldade, do egoísmo até o altruísmo, a criança, ela tá expressando ali tudo, né, as emoções, as tristezas, as raivas, a alegria, tudo muito autêntico. E aí, nesse processo adaptativo, a gente vai aprendendo, né, a proibir, reprimir algumas coisas de uma forma bastante subjetiva, tá, gente? O que eu quero dizer? A gente tem as repressões sociais, né? A gente tem repressões sociais de classe, então, para os homens, para as mulheres, né? Tem toda uma questão social de preconceito e de repressões que acontecem de uma forma mais igualitária, assim, para todo mundo, cada um nas suas repressões, mas tem questões também muito familiares, né, a partir de como aquela família vive, de como eles se expressam, do que é certo e errado para aquela família, do que elas o que a família qualifica, o que a família proíbe, tudo isso vai gerando regras e proibições. E aí a gente acaba se afastando dessas coisas que a gente sente que podem ser uma ameaça pra gente. Então, por exemplo, vão ter pessoas que vão sentir uma ameaça, sentir tristeza. Não pode sentir tristeza. Isso é uma repressão muito dos homens, por exemplo, né? Vão ter pessoas que vão sentir uma ameaça, ter necessidade de ajuda. A pessoa tá numa situação super difícil, mas não pode pedir ajuda. Tem que dar conta sozinho. Tem pessoas que vão ter, por exemplo, um medo e uma repressão de se vincular, porque tiveram vínculos ali no início da vida, vínculos muito destrutivos, abusivos, abandonadores. E aí, por medo de sofrer de novo, né, de entrar em contato de novo, tem medo dos vínculos. Então, os mecanismos de defesa são formas que a gente vai encontrando, né, de não resolver esses problemas ou de não lidar com essas emoções, com essas necessidades, com essas capacidades. Então, a gente fica um pouco que diminuindo esse impacto ou até anulando esse impacto, negando, né, que é um dos mecanismos de defesa, é a negação, tá? De antemão, um mecanismo de defesa, ele não é nem bom nem ruim, depende de como a gente usa. Então, por exemplo, vamos dizer que alguém da nossa família, que a gente gosta muito, né, sei lá, teve um acidente
E isso gerou uma dor muito grande na gente. Pode ser que no início a gente fique um pouquinho em negação, diminuindo um pouco naquilo, até porque pode ser um processo da gente aprender a lidar com aquilo, né? Então, naquele momento, se for usado de uma forma muito específica, naquele momento, não necessariamente é ruim, é só um processo, né? Até eu entrar em contato de forma mais direta e conseguir resolver aquilo. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente usa esses mecanismos de defesa de uma forma muito repetitiva na vida, né? Então, o que acontece? Por que se torna destrutivo quando a gente fica usando dessa forma repetitiva? Porque a gente não resolve a questão. A gente mantém a questão. Então, por exemplo, se eu tenho essa proibição de pedir ajuda, né? Eu tenho que dar conta de tudo sozinho, né? Como eu tava falando aqui, que pode ser uma proibição, uma dor, por exemplo. Eu precisar de alguém me faz uma pessoa fraca e isso gera uma dor em mim, uma angústia e isso é um desafio pra mim. E aí eu fico querendo não precisar de ninguém. O que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam na terapia, gente, já extremamente adoecidas. Já numa situação muito ruim. Por quê? Porque a autopercepção delas, né, o limite delas tá muito amplo. Não tá um limite adequado, saudável. Ela fica fugindo dessa necessidade até chegar lá aqui, no fim do poço. Né? E aí é quando eu já tô numa situação muito ruim, aí eu vou pedir ajuda. Então o mecanismo de defesa pode ser muito destrutivo, exatamente porque tira o nosso poder pessoal de solução, né, diante de uma situação, de resolução, né, numa relação, por exemplo, de uma situação. Então, às vezes, tem pessoas que estão em vínculos e ficam brigando pelas mesmas coisas milhões de vezes. Mesma coisa, e aí não conseguem parar e resolver, porque cada um usa um mecanismo de defesa e não resolve. Então, sim, o mecanismo de defesa pode ser muito ruim. E nesse momento que a gente tá vivendo agora, eu vou exemplificar bem cada um. Mas nesse momento que a gente tá vivendo agora, gente, pode ser muito destrutivo. Por quê? Porque muito das nossas formas de fuga, muito das nossas formas de disfarce, que são os mecanismos de defesa, que é pra gente não ter que lidar de uma forma direta com aquilo que nos dói, que nos incomoda, foram tiradas de nós. Né? Então, trabalho, as pessoas estão tendo que trabalhar em casa, às vezes o trabalho é uma fuga da relação, às vezes o trabalho ou a distração, né? Eu tô o tempo todo na rua fazendo alguma coisa, eu me distraio das minhas próprias emoções, já que eu não posso senti-las. Então, muita coisa foi tirado da gente e isso acaba gerando, sim, né, um contato mais intenso, né, com alguma coisa que pode ser incômoda, e aí a gente tem que parar de resistir, né, e entrar em contato de fato com aquilo pra gente tentar resolver. Né? Romper esse problema e resolver, não ficar nele. Então vamos eu escolhi hoje 4, né, mecanismos de defesa. Eu vou colocar como 3 porque vai ter um que eu vou usar junto. Vamos para eles, que aí eu vou poder dar bastante exemplo para vocês. Então, os primeiros que eu escolhi aqui é fuga/negação. Eles são um pouco diferentes, né? Mas eles são mecanismos de defesa mais intensos. Quer dizer o quê? Ele não só diminui um impacto daquilo, ele simplesmente não lida com a situação. E quando a gente não lida, então a gente não lida com uma emoção, a gente não lida com uma necessidade, a gente não lida com uma atitude nossa, a gente simplesmente nega. Então, por exemplo, eu fui agressivo numa situação. E aí a pessoa vem falar pra mim, olha, eu não gostei dessa situação, você foi meio agressivo e etc. E eu tenho uma repressão extrema da minha raiva. Eu acho que é uma coisa péssima, eu vivi situações péssimas com meus pais, por exemplo, expressando a raiva, e eu acho que é péssimo expressar raiva. Eu vou negar. Eu falo, imagina, eu não fui agressivo, você entendeu mal, não é bem isso. Eu vou negar aquela atitude. Ou, por exemplo, né, eu preciso... eu tenho dificuldade com os vínculos, que eu falei aqui, né, no início. Eu tenho uma dificuldade muito grande em me vincular, porque eu tive experiências muito ruins, né, porque os meus primeiros vínculos de vida me geraram muita dor, me geraram muito medo, né, ou foram muito críticos, isso me fez me sentir muito mal. E aí eu posso sempre inventar uma desculpa pra não me vincular com as pessoas. Eu tenho a vida muito difícil, então assim, as pessoas arranjam de tudo, né, pra negar essa necessidade de se vincular como uma forma, como um mecanismo de defesa. Então, qual é a fantasia emocional dessa pessoa? Os vínculos são perigosos, os vínculos são dolorosos. Então, eu fico inventando 1 milhão de motivos, de justificativas, de mecanismos de defesa para não entrar em contato. Então, por exemplo, eu posso entrar na fuga, né? Aí como que eu posso fugir das relações? Posso falar que eu tô sempre ocupado, que meu trabalho demanda muito de mim, eu posso falar que, sei lá, né? Eu posso focar, então, por exemplo, eu tive uma decepção.
Aí eu vou lá e falo, não, tá vendo como é melhor não me relacionar? Eu fui de novo, tive uma decepção. Tá vendo como é melhor não me relacionar? A questão disso, gente, que aí entra depois um pouquinho também na generalização, é que a gente amplia, né, um sofrimento pro resto da nossa vida. Então, toda vez que a gente foge, que a gente nega, né, a gente tá mantendo aquele sofrimento. A gente não tá resolvendo. Qual é, vamos dizer assim, o processo de cura, o processo terapêutico? É exatamente a gente lidar, olhar para os nossos medos, olhar para as nossas dores passadas, para que a gente tenha chance de resolvê-las, de fechá-las e poder ir para a vida agora com novas possibilidades. Então, se eu não fecho, por exemplo, a dor de um vínculo que me feriu lá na minha infância ou na minha adolescência, enfim, eu vou ficar para sempre refém disso, sempre fugindo, né? Sempre encontrando um motivo. Se eu não vou lá e resolvo, por exemplo, lidar com a minha humanidade, por exemplo, tem muita gente que tem que ser perfeito. Então não pode errar. Aí toda vez que erra e alguém denuncia que ela tá errando, o que ela faz? Ela nega, não fui eu que errei, não foi assim, nega de qualquer forma, foge daquela responsabilidade. Isso te tira o poder de desenvolvimento. Porque se você não consegue acolher a sua humanidade, entender que sim, você não vai ser perfeito, e isso também não quer dizer que você é péssima, a pior das pessoas, e que sim que você vai ter acertos e erros, né? Eu já falei isso em alguma outra live, né? Saúde emocional é reconhecer em mim, né, o que eu posso ser muito boa e que eu também posso não ser boa, que eu posso dar conta e que eu posso não dar conta, né, de que eu posso acertar e de que eu posso errar. Isso é saúde emocional, é poder me olhar como inteira. Se eu só me vejo como boa, é um mecanismo de defesa, né? Se eu só me vejo como boa, eu tô, na verdade, fugindo de parte da minha humanidade. E se eu só me vejo como ruim, se eu só me vitimizo, eu também tô fugindo de parte da minha humanidade, porque eu também posso ser muito boa, eu também tenho poder pessoal. Então, quando a gente não lida com as questões da nossa vida, quando a gente só fica no mecanismo de defesa, a gente acaba adoecendo, a gente fica sem uma potência nossa, né? Sem poder pessoal e sem uma potência. A gente fica a vida inteira repetindo aquele padrão e isso nos adoece. E é isso que os mecanismos de defesa fazem. Então, se a gente sempre foge da nossa responsabilidade, se a gente sempre foge das nossas emoções, né, da nossa tristeza, da nossa raiva, se a gente só tem que o tempo todo dar conta de tudo, tá sempre feliz, isso nos enfraquece. Porque olha só, vamos pensar, se uma coisa me gera tristeza e eu não consigo identificar na minha tristeza, eu vou continuar vivendo essa coisa, que pode ser uma relação, que pode ser um trabalho, que pode ser o que for, eu vou continuar lá, porque eu não consigo lidar com isso. Então, a fuga e a negação, gente, pode ser extremamente destrutivo. É difícil a gente lidar? É difícil a gente encarar? É difícil a gente se responsabilizar? É. Mas vamos pensar o seguinte, quando a gente lida, quando a gente se responsabiliza, quando a gente olha para aquilo, a gente tem chance de superar, de romper, de botar a vida para girar, para se movimentar. Quando a gente não lida, a gente também sofre. Só que a gente sofre de forma contínua. É quase como uma forma adaptada de sofrimento. Eu tô acostumada a sofrer daquele jeito. E aí eu fico constantemente sofrendo aquilo ali. Constantemente sofrendo aquilo ali. E enquanto, se eu olho, me responsabilizo, eu sofro, mas eu consigo romper, eu consigo girar a vida, eu consigo lidar. Então, sim, se a gente tá o tempo todo fugindo, se a gente tá o tempo todo negando a nossa responsabilidade, as nossas emoções, as nossas necessidades humanas, as nossas características, né? Poxa, se eu consigo olhar, se eu olho pra mim e vejo, isso é um ato de autoestima. Olhar e falar, caramba, realmente, eu sou meio cabeça dura nisso daqui. Realmente, eu fui meio dura naquilo ali. Só quem olha dessa forma, gente, é quem tem boa autoestima, porque não acha que vai se definir a partir daquilo. Consegue entender que aquilo faz parte da humanidade dela. Então, quando eu olho pra isso, eu tenho chance de evoluir, eu tenho chance de crescer, tá? Então, o que tá acontecendo? Essa situação tá impondo pra gente um monte de emoções, um monte de necessidades que antes a gente fingia que não tinha. E eu tô escutando muito isso, muito. Nossa, Adri, eu achei que ia ser super fácil pra mim a quarentena. Achei, porque eu sempre fui acostumada a ficar em casa, eu nunca tive necessidade muito de estar com as pessoas. E aí o que tá acontecendo? De uma forma disfarçada, essas pessoas que têm dificuldade de vínculo se nutriam quando iam no trabalho, conversavam com uma pessoa ali, uma pessoa cá. Mesmo que eles fossem vínculos mais superficiais, aquilo um pouco que disfarçava a solidão dela. E aí o que tá acontecendo? A gente não tá agora
né, conseguindo disfarçar. E aí a gente tá tendo que entrar em contato com as nossas emoções, a gente tá tendo que entrar em contato com as nossas necessidades. E se a gente entende isso como fraqueza, a gente não consegue usufruir desse contato. A gente tem que olhar para isso, gente, como uma oportunidade. Uma oportunidade da gente lidar com aquilo que a gente foge a vida inteira. Seja no trabalho, seja se distraindo, seja com televisão, seja... Porque assim, né? Ninguém dá conta de ficar na televisão o dia inteiro também, né? Ninguém consegue ficar na internet o dia inteiro. E se dá conta, gente, preste atenção. Por que eu tô o dia inteiro na internet? Por que eu tô o dia inteiro na televisão? Por que eu tô o dia inteiro trabalhando? Porque tem gente que tá se enterrando no trabalho. Se perguntem, porque provavelmente você tá fugindo de alguma coisa, né? Você não tá querendo lidar com alguma coisa. E às vezes, gente, muito da nossa fuga é o nosso autocuidado. Sim, a gente acha que só são coisas destrutivas, mas não. Às vezes a gente aprendeu a não se cuidar, a não se olhar, a não se tratar bem, né? A não ter tempo pra gente. E isso pode ser incômodo, pode. Então a gente tem que parar e olhar. O que eu tô fazendo? Por que eu tô nessa fuga e nessa negação? Né? Tem uma atividade que às vezes a gente passa na terapia que é assim. Mande um e-mail ou ligue para uma pessoa que você gosta e confie e pergunte para ela: quais são os meus 2 maiores defeitos? Sei lá, 2. A gente pode pedir mais. E aceite, acolha o que ela falar. Acolhe. Ah, sei lá, você é muito cabeça dura e você é meio reativo. Às vezes você é meio agressivo quando a gente fala alguma coisa. Gente, você topar isso é desconfortável? É desconfortável pra caramba, mas você topar isso tem a ver com você verdadeiramente, porque se você fica só numa negação, você não consegue ver o que tá acontecendo, o que te deixa. Porque às vezes a gente é reativo porque a gente se sente muito ameaçado. E aí a gente olha, cara, por que eu tô sendo reativo com isso? Será que eu tô gerando ou percebendo isso aqui como uma ameaça e na verdade ela não é? Olha só que raciocínio excelente. Porque se eu sempre tô vendo isso como uma ameaça, isso sempre me gera um sofrimento. Toda vez que eu vejo como uma ameaça, me gera sofrimento. Olha que maravilhoso a gente poder resolver isso. Caramba, isso não é uma ameaça, eu não preciso reagir dessa forma. Eu posso reagir de outra forma, eu posso ser diretivo, colocar um limite, posso falar que me incomoda e não necessariamente ser reativo. Então, a fuga e a negação de uma forma constante e persistente é extremamente negativo e destrutivo e tira da gente nosso poder pessoal, tira o poder de solução da nossa vida, né? E mantém a gente em padrões destrutivos, que às vezes aconteceram lá no início da nossa vida e que até hoje, neuroticamente, a gente se mantém. Lembra aquela live que eu falei sobre as neuroses? É isso. Esses são instrumentos de manter neuroses. Mecanismos de defesa são os instrumentos que a gente usa para manter as nossas neuroses. Beleza? Então vamos pro próximo. E outra coisa, né, gente? Nessa situação, por exemplo, muita gente tá num processo de negação da doença. Por quê? Do coronavírus, da existência, da periculosidade, etc. Por quê? Porque gera medo. E se eu tenho uma proibição danada de lidar com o meu medo, o que acontece? Eu entro numa negação. E aí sim eu estou em risco. Porque quando eu não acolho o medo, gente, o medo ajuda a gente em quê? Se proteger. Quando a gente não acolhe o medo, quando a gente não lida bem com ele, quando a gente não acolhe para poder ter atitudes protetivas, a gente se coloca em risco. Então, muito cuidado, tá? Pode ser sofrido entrar em contato com o nosso medo? Pode. Mas entre, busque ajuda, busque apoio, busque suporte, auto-apoio, né? Então, busque soluções internas que te ajudem a lidar, a relaxar, a ter as atitudes necessárias e depois relaxar, tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá. O segundo que eu pensei é projeção. O que é projeção, gente? A projeção, basicamente, eu não consigo reconhecer isso em mim, ou eu não consigo lidar com isso, e aí eu projeto no outro. Então, por exemplo, eu não consigo perceber o quanto eu sou, sei lá, controladora. Eu não consigo perceber o quanto que eu sou controladora. E aí me incomoda extremamente uma pessoa que é controladora. E aí eu fico sempre falando mal daquela pessoa, acho ela um saco, não consigo lidar com ela, sempre tô reclamando dela, porque é uma projeção. A projeção, gente, é um dos mecanismos de defesa que a gente mais usa na vida, e a gente pode usar ele de diversas formas. Então a gente pode usar dessa forma, projetando uma coisa que eu nego em mim, que eu tenho dificuldade de olhar em mim, de lidar comigo, porque me gera incômodo, aí eu vou e projeto no outro. Eu posso projetar no outro também, não só uma coisa que eu nego ou que eu proíbo, mas às vezes uma coisa que eu tenho dificuldade. Então, por exemplo, a gente pode projetar nos nossos ídolos
capacidades positivas, construtivas, que a gente tem dificuldade de reconhecer na gente. Por exemplo, nossa, fulaninho é tão inteligente, e aí eu me acho não inteligente, eu me acho burra, eu me acho incapaz. E aí eu tô só projetando no outro, porque eu também sou inteligente. Então não são só coisas negativas, vamos dizer assim, né, que a gente projeta. A gente também projeta potências, capacidades, habilidades, né? Ah, fulaninho é tão bom nisso. Já eu não sou bom. Às vezes isso também é uma projeção, tá? As projeções, gente, é um perigo pros vínculos, é um veneno pros vínculos. Então a gente tá num momento de muita intensidade de vínculos. As pessoas estão em vínculos muito intensos. E aí é realmente um veneno a projeção. Por quê que a projeção é um veneno para as relações? Se eu tenho uma fantasia de que eu sou amada quando a pessoa, sei lá, faz tal coisa pra mim. Isso é a minha fantasia de amor. E aí quando a pessoa não vai lá e faz, aí eu fico com raiva. Ela não fez, então ela não me ama, então ela tá me negando, ela tá me rejeitando, ela tá me desqualificando, eu sei lá o quê. Veja o perigo disso, gente. A pessoa às vezes só não fez porque ela não acha importante, porque ela tava fazendo outra coisa, porque dentro lá do dia dela, ela deu prioridade pra outras coisas, às vezes não tem nada a ver com você. Mas a projeção, que a forma que eu vejo a vida, se eu quiser colocar aquilo como uma coisa rígida, ou seja, só assim que se demonstra amor, só assim que é o certo, só assim que pode, eu sempre vou sair frustrada. E aí, gente, a projeção, ela gera uma frustração disfuncional, exagerada, desnecessária. Porque eu tô o tempo todo projetando no outro o que ele devia fazer, como ele devia fazer, o que eu acho que é certo, o que eu acho que... Veja, e se a gente não entende empaticamente de que as pessoas percebem a vida de uma forma diferente, têm necessidades diferentes, expressam as coisas de formas diferentes, vê as coisas, né, da vida de forma diferente. Às vezes você dá muito valor pra uma coisa e a pessoa dá muito valor pra outra. E aí o que que acontece? Isso começa a gerar picuinha. Começa a gerar picuinha, porque eu só entendo que é amor se é daquela forma. E se aquela pessoa não fez daquela forma, ou eu só entendo que a forma certa é tal forma. E aí a pessoa não fez daquela forma, eu tô lá criticando ela. A gente tem que ter muita atenção com isso. Muita atenção à nossa imposição. A não ser, gente, que a gente esteja falando de coisas básicas, do tipo respeito, né, confiança, limites, respeitar os limites. Aí, ok, a gente exige isso, não é uma projeção. Isso é uma exigência, assim, é uma exigência do básico das relações. Né? Eu tô falando de coisas que não são básicas, são só imposições, são só projeções da minha verdade. Né? E aí a gente precisa lembrar, gente, lembra? Lá no início da live eu falei, cada um se desenvolve de uma forma, percebe às vezes as pessoas vivem coisas muito parecidas e percebem as coisas, essas mesmas coisas que elas viveram de formas muito diferentes, ou lidam com essas mesmas coisas de forma muito diferente. Se a gente quer impor a nossa verdade pro outro, isso vai dar problema. E é isso, a gente fica numa expectativa disfuncional e aí a gente vai ter uma decepção também desnecessária e exagerada, porque nossa expectativa já estava disfuncional, tá? Vocês querem uma coisa que eu acho bem legal da projeção, assim, de trazer existem lugares de adaptação, né? Então tem pessoas que se adaptam num lugar muito de querer salvar as pessoas, né? De querer resolver o problema dos outros. Então é o que a gente chama dos salvadores. São pessoas que só sentem valor, só sentem capazes quando estão sendo úteis ou quando estão resolvendo a vida dos outros, né? São pessoas que só sentem importantes ou amadas quando são úteis, quando são necessárias. Então elas estão o tempo todo ali querendo salvar, resolver a vida do outro, ajudar o outro, etc. De uma forma às vezes até um pouco ultrapassando limites, né? De forma até muito destrutiva. E tem outras pessoas que se adaptam como? Se vendo incapazes, né? Se vendo sem poder pessoal, que é o que a gente chama de pessoas que se veem de forma mais vítima da vida. Então, veja, essas pessoas que salvam geralmente se relacionam com essas pessoas que não sentem que não têm poder pessoal. É o que a gente chama de relação complementar. Eu quero salvar alguém e o outro quer ser salvo. Então, opa, a gente se encontra. O que um projeta no outro? Gente, nenhuma dessas posições é melhor do que a outra. As duas são destrutivas. As duas tiram partes importantíssimas da nossa humanidade. São duas adaptações. Quando eu falo adaptação, quer dizer o quê? É um processo de dor. A gente adapta aquilo que a gente não pode ser livre, aquilo que a gente não pode ser autêntico. Então é um processo de dor. A gente se adaptou porque doeu.
né? Doeu na gente tentou uma forminha ali de ser importante. Então a vítima, a dor dela, ela não se sentir capaz. E o salvador, a dor dele é ele se sentir desnecessário. Então ele vai ficar o tempo todo tentando provar a necessidade dele pro outro, salvando o outro. O que é a projeção de cada um? O salvador, ele projeta a necessidade de apoio, suporte, acolhimento, né? Então, o salvador, ele geralmente projeta porque ele não consegue acolher e lidar com a necessidade dele de ajuda. Então, o salvador, ele fica projetando as necessidades dele. Você pode ver que muitas pessoas que ocupam esse espaço de projetor, de salvador, são extremamente abandonadas por si. Então, são pessoas que às vezes não se cuidam, não cuidam da sua saúde, né? Não cuidam do seu lazer, não cuidam das suas emoções, são pessoas que não fazem terapia, que não se cuidam. Muitas vezes isso que acontece. Elas projetam a necessidade, né? De cuidar, as necessidades de uma forma geral, né? De cuidado, de ter tempo pra si, de autocuidado, de cuidado do outro. E o que a vítima projeta? A vítima projeta o seu poder pessoal. Ela projeta a capacidade de resolutiva. Então, ela projeta de que alguém tem que fazer isso por ela, porque ela não dá conta. Então, alguém tem que fazer isso por ela. Então, isso também é uma projeção. Veja como é destrutivo. Muito destrutivo. Não tem um lugar que é melhor do que o outro, tá, gente? De novo, saúde emocional é sermos inteiros. É entender que vai ter hora que a gente vai precisar de apoio, e não necessariamente isso é vitimização, mas tem momentos que a gente também dá conta. Tem momentos que a gente dá apoio. Né? Vão ter momentos em que a gente dá conta e vão ter momentos que a gente não vai dar conta. Então, a nossa saúde emocional tá em sermos inteiros na nossa humanidade. Então, muita atenção à projeção, tá, gente? Nas relações, consigo. De novo, a gente projeta tanto coisas que a gente não consegue lidar, como, por exemplo, eu sou controlador, ou eu fico jogando pro outro a responsabilidade, e isso nos adoece, tira o nosso poder pessoal, assim como a gente também pode projetar coisas maravilhosas no outro e não perceber na gente, né? Como a nossa inteligência, como a nossa beleza. Quantas pessoas, né, falam, nossa, fulaninho é tão bonito e se acha feio. Isso é uma projeção, a gente tem que encontrar a nossa beleza, né? Sair aí desse roteiro de padrão, né, de encaixar a beleza numa coisa só, muito cuidado, isso gera muito sofrimento, tá? Então a projeção, ela também é muito perigosa e tira muito das nossas soluções, do nosso poder pessoal, tá bom? E por último que eu trouxe é a generalização. Gente, como é que a gente vive a generalização? A generalização também pode ser muito destrutiva e a gente pode usar ela de diversas formas. Então, olha só, a gente pode usar a generalização, por exemplo, para justificar uma atitude destrutiva nossa. Que é aquele velha frase, mas todo mundo faz isso. Todo mundo acha, todo mundo bebe. Essa, por exemplo, é uma atitude muito comum de uma pessoa alcoólatra, que nega, né? Por exemplo, gente, tem muitos alcoólatras no Brasil? Tem muitos alcoólatras no Brasil. Tem gente que depende do álcool pra se divertir minimamente. Não consegue ir pra um lugar e se divertir sem o álcool. Se isso não é uma dependência, o que é? Aí fala assim, qual é a forma? Não, mas todo mundo bebe. Então, qual é o problema de eu fazer isso? Mas todo mundo paga academia e não vai. Né? Eu tô falando aqui também de coisas que podem ser um pouco bobas, até coisas mais duras e mais difíceis. Né? E aí isso se torna, gente, um instrumento pra eu não me responsabilizar. Aí vem a frasezinha da mãe, né, que é importante, naquele momento é meio chato, mas é importante. Você não é todo mundo. Não justifique o seu maltrato, a sua destruição, a sua falta de desenvolvimento. Todo mundo fica no Netflix, assistindo Netflix o dia inteiro. Por que eu não posso? Tá bom, você pode, claro, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas isso, o fato de todo mundo fazer não diminui o fato de ser destrutivo e de você ser responsável por estar fazendo. Porque não é todo mundo que tá fazendo na sua vida, é você que tá fazendo na sua vida. Então não é todo mundo. Gente, isso é muito comum. A gente usa muito isso, né? A gente tá o tempo todo justificando as nossas atitudes porque todo mundo faz. Então, veja, a gente tá na vida pra evoluir, pra se construir. Se a sociedade tem uma frase, por que eu não trouxe ela? Tem uma frase que eu amo, que é assim: ser saudável não é se adaptar a uma sociedade doente. Entenda. Ser saudável, gente, não é se adaptar a uma sociedade doente. Se a sociedade tem pontos que ela é doente, você não tem que se adoecer pra se encaixar nisso. Muito pelo contrário, se diferencie. Você diferencie, isso daqui é uma coisa, eu sou outra.
né? E é esse poder pessoal. Veja as pessoas que têm maior influência, né, positiva na vida dos outros, são pessoas que saem da caixa, que não estão igual a todo mundo, que tem uma coisa diferente para falar, né, que consegue construir alguma coisa diferente. E aí, por que todo mundo adora? Porque isso gera um alívio, gera uma solução, um poder da gente fazer uma coisa diferente, não ficar o tempo todo se encaixando. Então, veja, né? O quanto a gente adoece o nosso corpo, o quanto a gente adoece a nossa mente, o quanto que a gente se abandona, o quanto que a gente fica banal, porque com essa justificativa da generalização, todo mundo faz. Então, muita atenção quando vier essa tentação de falar todo mundo faz, pergunte pra você, calma aí, o que eu tô fazendo e que eu vou me responsabilizar e não vou ficar responsabilizando todo mundo que não tem nada a ver com a minha vida, porque na hora que você tiver que lidar com a sua saúde emocional, que você tiver que lidar com a sua saúde física, é você que vai ter que lidar, não é o outro, não é todo mundo, é você, tá? Então a generalização é muito perigosa nesse sentido. Outras generalizações, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado. Se, por exemplo, eu vivi um trauma na minha vida, hoje em dia, gente, tá uma guerra em consultório. Eu falo no consultório e nas redes sociais, em tudo, de homens contra mulheres, né? Então, as mulheres falando que os homens não prestam e os homens falando que as mulheres, sei lá, são interesseiras ou que são, sei lá, o que for, né? Tem um monte de coisa aí pra ser que as pessoas falam. Veja, eu só consigo ver nisso uma ferida. Generalização, gente, fala de ferida. Uma coisa é a gente falar, por exemplo, as mulheres falarem sobre o machismo. Ótimo, a gente tem que falar. A gente tem que perceber e olhar e responsabilizar os homens que são machistas, assim como a gente tem que perceber e olhar como nós somos machistas também. Porque é isso, nós mulheres também podemos ser muito machistas e a gente tem que ficar atenta a isso, né? É ótimo isso. Outra coisa é o generalizar. Né? Existem muitos homens feministas, né, que defendem as mulheres, que defendem o respeito às mulheres, que defendem a igualdade às mulheres, muito mais do que outras mulheres. Então a gente tem que tomar cuidado com a generalização. Quando uma mulher generaliza, todos os homens são péssimos. Muitas vezes, gente, olha o perigo disso. É uma forma de eu não me responsabilizar com a minha escolha. Então eu tô lá numa relação péssima, com um cara que me maltrata, que me trai, que me desqualifica, que diminui, mas eu falo, ah, não, mas todo homem é assim. Então... Ou eu tô com uma mulher que me persegue, que me controla, que me desqualifica, que me... Tem muito essa coisa assim, né? Ah, as mulheres proíbem os homens de estar com os vínculos, com os amigos, etc. Aí eu naturalizo uma mulher lá me desqualificando, me diminuindo. Então a gente tem que estar muito atento à generalização, porque a generalização é uma forma de eu tirar a minha responsabilidade, né, de escolha, de ação, de decisão na vida e tirar a responsabilidade do outro. Né, também das atitudes dele. E entra numa coisa muito perigosa, que é, se eu tive uma vivência violenta na minha vida, a generalização ajuda a eu naturalizar a violência. E isso é perigosíssimo. Uma das coisas mais perigosas dentro do ciclo de violência e de agressão, com nós mesmos, a gente sendo violento com a gente, e do outro ser violento com a gente, é a generalização. Porque a generalização naturaliza. Então eu tiro, por exemplo, a responsabilidade daquele agressor e lanço pra todo mundo. Olha só, eu tô tirando a responsabilidade daquele agressor e tô lançando pra todo mundo. Isso me mantém em relações ruins. Ou eu tô tirando a minha responsabilidade e lançando pra todo mundo. Isso me mantém também em situações ruins. Então percebam como a generalização é perigosíssima, né? Quando a gente lança pra todo mundo. Gente, as pessoas são diferentes, cada um é cada um. Nós temos, sim, poder pessoal de decisão na nossa vida. A gente precisa se responsabilizar porque pode doer, mas é a única saída da gente fazer coisas diferentes na nossa vida, ter novas atitudes. Então, se eu vivi situações agressivas e violentas, eu preciso trabalhar em mim internamente a minha autoestima e o meu poder pessoal de perceber que não só eu mereço relações melhores, como eu vou alcançar relações melhores, vou buscar por elas, né? Então, são as duas coisas, né? Nem eu vou ficar generalizando e tirando a responsabilidade do outro e nem generalizando e tirando a minha responsabilidade pessoal, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa ou outra pra eu falar aqui da generalização. Acho que não, né? Falei bastante de cada um. Antes de eu passar o exercício de hoje, eu vou... Uma outra frase que eu queria colocar aqui pra vocês, pra gente fechar de uma forma bem amorosa, tá? Gente, todas essas mecanismos de defesa, eu trouxe só 3, tem muitos outros, eu vou trazer em outro momento, em outra live, alguns outros mecanismos de defesa.
A gente tem que detectar isso na gente, se perceber, não pra gente ficar se criticando, se maltratando, porque a gente já usa eles exatamente por ter dificuldade de lidar. Então vamos olhar pra eles de forma amorosa, né? Vamos olhar para esses mecanismos de defesa, detectar eles na nossa vida de forma amorosa, indo além. Por que que eu faço isso? Né? Por quê? O que que me gera medo? O que que me gera desconforto em sentir essa emoção? Eu tenho a fantasia de que eu vou ser abandonado, se eu sentir raiva e colocar limite. Eu tenho a fantasia de que eu sou fraco, se eu demonstrar minha tristeza. Eu tenho a fantasia de que eu não sou bom o suficiente, se eu pedir ajuda. Eu tenho a fantasia de que eu não sou capaz e por isso eu só fico pedindo ajuda pros outros, só os outros podem resolver minha vida. Qual é a fantasia emocional que me adoece e que eu fico, ou seja, qual é a neurose e que eu fico utilizando os mecanismos de defesa, tá? Pra reforçar. Então, tem uma mensagem, tá? Para que vocês possam fazer esse exercício de forma mais amorosa possível, que é: sua visão se tornará clara quando você olhar para dentro do seu coração, tá, gente? Então, não é para usar essas consciências que vocês estão tomando aqui na live para ficar se maltratando, se destruindo ainda mais. É para tomar essa consciência para que a gente se construa, para que a gente tenha acolhimento amoroso e possa fazer algo de positivo com essa consciência, tá bom? E aí vamos lá para os exercícios. Depois, no final, eu vou ler um pouquinho dos comentários, se tiver alguma dúvida, tá? Olha aqui o que tá acontecendo aqui. Vocês que gostam de gatinhos. Tá dando banho. Tá dando banho um no outro. Então vamos lá. Pegou papel, caneta, pra gente anotar. Gente, lembrando, tá? Essa live não vai ficar salva. Eu vou salvar ela pra mim, porque eu quero cortar algumas coisas pra poder estar postando algumas coisas. Só que eu não vou salvar no Instagram, ou no YouTube, tá? Aquelas 12 eu vou postar hoje a última, a 12ª, tá? Lá no YouTube. Mas eu não vou estar mais postando as lives completas. Dá muito trabalho e é isso, né? Como é uma coisa que eu quero manter permanente, eu não dá pra ficar sempre salvando e gravando lá, tá? Então aquelas 12 vão estar lá, mas essas eu vou só postar algumas partes, tá bom? Vamos lá pro exercício. Então, com muita amorosidade, com muito cuidado, com o olhar de querer evoluir, de querer crescer, né? E de não de se perseguir, de se desqualificar e se diminuir. De novo, a gente usa os mecanismos de defesa por medo, por receio, por dor, por trauma, tá? Exercício. Tentar identificar em uma situação ou destrutiva, ou seja, se você tem uma atitude que é sempre muito destrutiva e você não consegue romper ela, ou mal resolvida, aquela situação que sempre é muito mal resolvida, né? Sempre a gente tá brigando pelos mesmos motivos, eu sempre tô incomodada com a mesma coisa, nunca consigo resolver aquilo. Qual mecanismo de defesa eu uso nessas situações? Beleza? Qual mecanismo de defesa? Esses 3 mecanismos, esses 4, né, que eu usei. A fuga é um pouquinho diferente da negação, né, mas elas têm a mesma utilidade, que é a gente não entrar em contato com aquilo ali que é incômodo, tá? Então, qual eu uso a fuga e a negação, eu uso a generalização, eu uso a projeção? Qual o mecanismo de defesa que possivelmente eu uso dentro dessa situação mal resolvida, dentro dessa dor, tá? Uma coisa que eu queria falar assim pra vocês, né, gente, às vezes eu fico, no início eu tava gravando as lives e mandando, etc. Porque assim, minha intenção com as lives, né, com os vídeos, é muito o suporte emocional mesmo, é muito ajudar e etc. Né? Mas uma coisa que é muito clara pra todo psicólogo, né, todo psicólogo que trabalha na área clínica percebe isso. Autoconsciência, responsabilidade, poder pessoal, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo, né? Tem muita gente que precisa e não consegue, né? Então, assim, a intenção das lives é incentivar vocês buscarem terapia. É incentivar vocês a investirem em vocês. Autoconhecimento é poder de mudança, é rompimento de padrões destrutivos, é solução de dores e traumas, né? É a gente poder viver mais a nossa autenticidade, a nossa liberdade. Então, é isso, né? Assim, eu tento sempre trazer as coisas de uma forma muito amorosa, muito cuidadosa, para incentivar vocês a buscarem terapia, ajuda. A intenção das lives não é substituir nada,
né? Mas é isso, a gente percebe os terapeutas que às vezes as pessoas precisam muito, às vezes até começam um processo terapêutico, e aí quando estão no momento ali de resolver um problema, de se responsabilizar, de lidar com aquilo, fogem, né? Então eu acho que as lives é uma forma mais delicada, uma forma mais até impessoal, né? Porque eu tô trabalhando aqui com um monte de gente, de qualificar, de confirmar, né? Essa busca, essa ajuda, buscar ajuda é uma atitude poderosíssima na nossa vida, né? A gente buscar ajuda, vamos dizer assim, se eu tenho uma empresa, né? Poxa, eu vou querer dar conta de tudo sozinho nessa empresa, ou eu vou buscar lá um cara do financeiro assim top, que aí ele vai ficar responsável por aquela parte e vai me ajudar na minha empresa, sabe? Então buscar ajuda, gente, é reconhecer, né, de que outras pessoas podem oferecer pra gente crescimento e vamos ter sede disso, sabe? Vamos crescer, vamos evoluir, vamos olhar. Se a gente desenvolve essa habilidade de olhar pra nós mesmos de uma forma mais amorosa, fica menos ameaçador da gente perceber as nossas dificuldades, fica menos ameaçador a gente perceber as nossas necessidades, as nossas emoções, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live, que tenha ajudado, que tenha aquecido um pouquinho o coração de vocês, que tenha ajudado no poder pessoal de vocês. Convidem, tá, gente? Me ajuda com a divulgação, né? Tira print, manda pros amigos, pra família, pra pessoas que vocês amam, né? Pra me ajudar e pra ajudar essas pessoas. Vamos construir um movimento forte aí, né? De inteligência emocional, de saúde emocional, tá bom? Vou ler aqui um pouquinho, né? Falei que ia ler e não li. Deixa eu ver aqui a pergunta que me fizeram. Tem uma caixinha de pergunta, tá? Ah, Ju, obrigada. É só um elogio. Você é uma excelente profissional. Admiro demais sua postura e iniciativa. Obrigada, Ju. Olha, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês que me nutre muito. Vocês estarem aqui, vocês me seguirem. Ah, sorri pra foto. Me nutre muito, me ajuda muito. Também me qualifica como profissional, me confirma, né, e me incentiva a continuar aí no caminho, etc. Então, também agradeço muito, tá? Agradeço muito o apoio, os elogios de vocês, a companhia de vocês, tá bom? Obrigada, Joselita. O Sandro perguntou, o modo evitativo é muito usado como mecanismo de defesa, exatamente, né? A evitação, ela é o que a gente chama de mecanismo de defesa de fuga, tá, Sandro? Porque é uma forma da gente não encarar e não lidar. Eu vi que você entrou mais tarde, né? Eu vou deixar a live aqui salva, assiste o iniciozinho que eu falo bastante disso, tá? Eu vou deixar aqui 24 horas aqui no próprio Stories, tá bom? Obrigada, Camille. É verdade, Rubens, o medo é a raiz de tudo. E veja, né, é além do medo, não só o medo, a dor, né? Então a gente aprende algumas regras de como estar na vida, de reprimir emoções, né, necessidades, e isso nos fere, né? O que a gente chama de criança ferida. Isso nos fere, então a dor muitas vezes nos mantém evitando, né, coisas e deixando a gente com medo, né, de algumas situações e não resolvendo elas. Tá bom? Ah, vocês gostaram dos gatinhos, né? Eles vão estar sempre aqui. Dri, perfeito. Às vezes costumo jogar para os outros a responsabilidade de fazer as coisas. Legal, Domingos. Consciência maravilhosa, viu? Consciência maravilhosa. Comece hoje a se responsabilizar, que eu tenho certeza absoluta que você vai ter cada vez mais atitudes construtivas na sua vida, tá? Ana, chegou atrasada. Assiste depois se quiser, tá? Vai estar lá salvo. Salvador, então tem que tomar cuidado com Salvador. Salvador fica muito distraído da sua própria vida com o outro e não cuida de si, né? Então. Ah, Luiz, obrigado pelo carinho. Que bom que vocês gostaram da live, tá, gente? Eu não vou conseguir ler tudo, senão a gente vai ficar aqui um tempão. Mas olha, de novo, agradecer vocês pela companhia. E agora a gente se vê na terça-feira. Eu vou estar lembrando vocês aqui no Instagram, tá bom? Me ajudem a divulgar, espero todos vocês aqui. E de novo, vou trazer um trabalho, um exercício bem legal. Não esqueçam e não deixem de fazer os exercícios que eu tô passando. Quem não assistiu a primeira temporada das 12 lives, né, inicial do projeto, vai lá no YouTube, vai assistindo com calma. Tem uma ferramenta no YouTube, gente, que é acelerar o vídeo, tá? Porque às vezes as pessoas olham, caramba, tipo, 40, 50 minutos, fica um pouco preguiça de assistir, né? Mas
tem lá a ferramenta de aceleração, tá bom? Aí vocês podem acelerar lá, colocar 1,25, 1,5, que aí fala um pouquinho mais rápido, diminui o tempo, tá bom? E assistam sem pressa, assiste cada dia um, né? Que aí vocês vão... Hoje eu vou postar a última, tá? A 12ª. Um beijo pra todos, boa noite.